Bom dia. Pois é, hoje são 19 de julho, sexta-feira. O tempo passando e estamos em julho, né, que é mês 7, aí de 7 para 12, sabe? Já estamos aí em 20, quase 20. Um terço então do mês de julho, logo mais passaremos para o mês 8. E assim vamos comendo mês a mês, sabe? Até chegar em 12 do 12, certo? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou lendo aí, fazendo meus upgrades, certo? Já passei por Kant, estou em Hegel. Hegel e Kant fazem aí contrapontos um ao outro, certo? Agora, o que é que eu percebo aí, sabe, nas minhas leituras, né? É que os filósofos, e principalmente ali a filosofia alemã, certo? O Caetano observou isso, sabe, e diz que só se pode filosofar em alemão, tá certo? Mas o caso é o seguinte, que aquelas contribuições que foram aí, sabe, que foram jogadas na história ali a respeito das coisas do mundo ao redor, pessoas que se dedicaram a pensar. Tem uma história do Tales de Mileto, sabe? O Tales teve uma morte ridícula, sabe? Mas o Tales, depois eu falo da morte do Tales. Mas o Tales ali vivia ali, sabe? Ali, não sei se ele era proprietário de algum sítio, qualquer coisa assim. E lá para aquelas bandas onde ele morava tem a questão da produção de óleo de oliva, certo? E num certo momento ele ali envolvido, eu não sei se ele tinha produção ali, um olival ou coisa que valha, sabe? E ele percebeu que aquele ano, pelas características do tempo, sabe, estava vendo alguma coisa ali no ambiente, sabe, e ele percebeu que isso poderia ser favorável para a produção de óleo de oliva, certo? Aí que foi que ele fez? Ele saiu arrendando junto aos vizinhos, se a memória não me trai, né, as propriedades e incrementou ali uma produção, sabe, de plantação de oliveiras, né? E deu certo no final do ano, no fim, sabe, ali, sabe, né, no tempo de colher, sabe, ele teve uma produção ali, sabe, de frutos, né, ali de oliveiras, entendeu? E ele ganhou um troco legal. O que é que se atribui a esse fato aí? É a capacidade de percepção do Tales, né, uma pessoa diferenciada ali, uma pessoa prática, uma pessoa que tinha algum conhecimento numa área específica ali, sabe, e de repente conseguiu, sabe, ali tirar resultados e ter aí benefícios privados, particulares, tá certo? Mas o Tales ele teve uma contribuição na filosofia. Ele não era apenas um produtor rural, tá certo? Ele era mais que um produtor rural. Mas o fato é que essa contribuição de Tales vai se somar a outras contribuições que vão aí formar o campo, sabe? O Habermas, num texto que eu li aí sobre a filosofia dele, sabe? Até em espanhol a dificuldade havia, sabe, para compreender o texto, mas eu li, sabe? E o que é que ele fala? Ele fala da filosofia como sendo esse campo aí, sabe? Onde vários pensadores foram jogando ali, sabe, o produto do seu conhecimento, e com o tempo ali, sabe, a filosofia se tornou ciência e ciência se tornou filosofia. Segundo o Victor Lima, isso só vai conseguir uma separação definitiva no século XIX, quando a ciência, sabe, finalmente ali, sabe, estabelece seus padrões e se desgarra da filosofia e deixa a filosofia para como sendo esse campo aí onde todo mundo joga tudo, tá certo? E depois esse tudo aí, sabe, vai sendo depurado, filtrado e vai se tornando aí conhecimento calibrado, ciência, etc e tal. E foi dessa maneira que tanto o Kant quanto o Hegel produziram contribuições ao pensamento humano, tá certo? E eu vou falar aqui do Hegel porque em relação ao Kant, o Kant tinha um problema, bicho, que era ser luterano, certo? Aí quando mete religião no meio, bicho, olha, eu vou te contar, não dá para conversar, não tem como conversar. O Hegel vai também nessa direção, sabe? Só que ele não vai no campo luterano, sabe? Ele vai no campo mais literário, sabe? Ele era um romântico, professava os princípios românticos aí, da literatura romântica, certo? Era um cara idealista, valorizava mais em relação à visão de mundo, mais às ideias, o pensamento humano, sabe, a capacidade de abstração do ser humano, do que propriamente a matéria. E ele vai por aí e chega no momento que ele produz uma obra chamada A Fenomenologia do Espírito, certo?
Porra, aí já aparentemente, sabe, suja tudo, sabe? O pau do galinheiro fica mais aí suja, cheio de titica, entendeu? Eu poderia falar uma palavra aí, mas é clara, certa, mas vou falar titica mesmo, sabe? Aí ele vem com esse papo aí de espírito, fenomenologia, etc e tal. O Kant foi que aí marcou a história, sabe? As coisas que estão aí ao nosso redor, sabe, e interagem com a gente, sabe? Elas interagem através do que elas aparecem pra gente, tá certo? Então nós temos as coisas ali, sabe? Os seres, como eu sou o ser, os meus semelhantes são seres também, ali todo mundo aqui na superfície do planeta, sabe? Interagindo. E assim, um para o outro, um é captado pelo outro através daquilo que cada um vê, de que cada um enxerga, ou daquilo que cada um permite que seja visto, certo? É o que se vai chamar de fenômeno. Tem as coisas, os seres, e tem as formas de como eles aparecem para os outros, tá certo? Que se vai chamar de fenômeno, tá certo? E o Hegel fez um estudo sobre os fenômenos, tá certo? Assim, aí quando ele fala de espírito, me veio na cabeça aqui, me lembrei de umas questões aí que o mundo da espiritualidade oferece, que são aí, sabe, as visagens, né? Que são aí, sabe, aí esses resíduos de matéria, de corpos, sabe, que passaram aí, poderiam ser os fenômenos, certo? Mas fenômenos aí espiritualistas, tá certo? E que a gente chama de visagem, certo? Eu tive um irmão, cara, ele era mais velho que eu, era ele e depois eu, certo? Aí um dia ele lá no interior, sabe? Ele volta lá do privado, sabe? Da privada, que ficava no fundo do quintal, sabe? E volta com os olhos arregalados, dizendo que tinha visto uma mulher, certo? Era noite, ele foi ali fazer necessidades fisiológicas, creio eu, sabe? E levou a lamparina, que não tinha luz elétrica, e a privada ficava no fundo do quintal, ele se deslocou, molequinho aí com 5, 6 anos, eu acho, entendeu? Aí estava lá dentro, né, do compartimento, dentro do WC, certo? No WC não é que não tinha água correndo ali, sabe? Era um buracão onde as fezes eram depositadas, entendeu? E a lamparina deve ter projetado alguma coisa, ou então a visagem apareceu mesmo. Sei que ele veio correndo, não sei se ele teve tempo de fazer a limpeza ali do ânus dele, qualquer coisa assim, entendeu? E chegou relatando que tinha visto uma visagem. E a visagem está no imaginário e é de todos nós. Mestre mesmo, sabe, quando ele ia para a mata, ele tinha temores, sabe, durante o dia inclusive, sabe, ele saía para caçar, para ali explorar a mata ou qualquer coisa assim, entendeu? Quando ele estava aí, o mestre foi caçador desde moleque, sabe, e com o irmão dele ele ia para a mata, sabe, ele foi um cara da mata, ele fazia ali extração, sabe, de produtos da mata, sabe, ali, sabe, aí seja de produtos vegetais como animais, ele era um caçador, sabe. E ele conta assim algumas coisas, sabe, assim que o imaginário dele produziu, certo? E que ele taxava como sendo visagens, entendeu? Visagens, histórias de visagens. Mas o fato é que no imaginário popular nós temos história de visagens, eu não sei nas outras culturas, mas aqui na minha cultura eu tenho noção de visagem e às vezes assim, sabe, tem um quarto aqui na minha casa, sabe, que eu deixo de porta aberta, mas eu penso que dali pode sair visagem, entendeu? Toda vez que eu passo ali me assalta ali, sabe, um sentimento diferente, entendeu? São perseguições, bicho, do imaginário de cada um de nós, sabe? Dessas coisas do inconsciente. Aí só Freud explica, certo? Talvez o Jung também, aquele francês também, sabe? Não sei. Mas assim, essas coisas. Aí eu penso que o Hegel, num certo momento, vendo essa capacidade humana de fazer abstrações de vários níveis, tá certo? Hoje está rolando uma história aí, sabe, da privatização da Fabesp, tá certo? Que fala de dinheiro, que fala de ações, fala de mercado de ações. Às vezes eu quero, assim, por uma questão de sobrevivência, me arriscar a pensar um pouco a respeito disso, tá certo? Mas o fato é que aí o mundo financeiro, o mundo capitalista, eu estava lendo qualquer coisa aí a respeito das visagens do capitalismo, sabe? E essas coisas que são criadas, o Marx fala de fetiche. Fetiche é uma palavra que lembra feitiço, sabe? Que está aí perdido nesse mundo de Hegel, certo? Hegel é do espírito, do Geist, entendeu? Zeitgeist, essa coisa toda. E assim, essas coisas acontecem. E o título desse vídeo, já pensei aqui, sabe? Vai ser As Visagens de Hegel, entendeu? Porque, de certa forma, ao contrário
de Kant, que carrega a mão um pouco na questão do padrão religioso luterano, sabe, cristão, bíblico, entendeu? O Hegel vai mais aí para o mundo laico, para o mundo temporal, para o mundo material, mas não tanto porque ele é taxado de idealista, mas ele pensa no ser humano e o idealismo dele vem porque o ponto de partida dele são as ideias, essas ideias que se transformam em visagens, tá certo? Que as ideias é um grau de abstência, é um grau de a palavra foi embora. Essa coisa do abstrato, certo? É um grau de abstracionismo, certo? Né? O ser humano, aí a matemática explica muito isso, certo? A gente pode ficar horas e horas aí pensando, sabe? E pensando, fazendo cálculo, lidando com números, jogando com a mente, tá certo? Essas coisas aí se dá num plano aí da mente, né? Onde ali as imagens se perdem umas com as outras, e a gente fala isso é uma capacidade de abstracionismo, certo? De abstração, tá certo? E o ser humano, ele vai, num primeiro momento, sabe, se soltando, ele faz aí as primeiras filtragens e continua filtrando, e vai criando vários níveis de abstração, tá certo? Aí é quando a gente vai topar com o espírito de Hegel, tá certo? Eu estou me arriscando a falar isso, e eu falava ali, sabe, da privatização da FADESP, porque assim o ser humano também, sabe, no momento estão privatizando um bem, sabe, um bem de Estado, um bem público, que é uma companhia de saneamento de águas, sabe. Dizem que o aquífero Guarani está sob a circunscrição dessa companhia. E quando se fala em companhia, eu estou falando aí um termo jurídico, é uma entidade jurídica, uma personalidade jurídica, uma personalidade de ficção do mundo jurídico, certo? Aí, sabe, eu estou aí no mundo da abstração humana, que permite com que essa instituição, essa ficção, essa figura de ficção, esse ser abstrato, certo? Ele opere no mercado, movimente dinheiro, tá certo? E no momento ela está movimentando dinheiro. Ela foi construída com dinheiro de impostos do governo do estado, do governo da cidade de São Paulo, certo? E para fazer ali a produção ali de água potável para os paulistanos, tá certo? E depois me parece que ela foi ampliando, eu não sei se ela chegou a nível de estado federado, entendeu? Eu não sei, eu só sei que hoje essa companhia foi construída com dinheiro de impostos paulistanos e o governador, sabe, entendeu de privatizar esse serviço por achar que privatizando ele, aí, sabe, ali a cidade adquire mais desenvoltura, adquire mais produtividade, mais eficiência na produção desse serviço. Eles acreditam, né, que o mundo privado, o mundo empresarial é mais eficiente na produção de resultados, que no fundo, quando se fala em empresário, estamos falando do mundo do lucro. O lucro, a motivação, nós estamos aqui, aí voltamos aí, sabe, aos ataques aí, sabe, das pesquisas de psicologia, caímos no campo aí do comportamento, certo? Tinha um russo aí, o Pavlov, sabe, que falava disso, de que nós podemos aí, sabe, reagir mediante estímulos, sabe, esses estímulos aí que nos provocam a ter comportamentos. E é mais ou menos isso, o lucro funciona como uma espécie de estímulo ao comportamento, a modificações aí de comportamento e de atitudes, tá certo? E essa coisa aí está consagrada desde quando o escambo, que era aquela troca de um produto pelo outro e de uma troca sem interesse de produzir excedente, entendeu? Foi substituído pelo negócio, certo? Pelo comércio, onde o lucro é essa figura aí abstrata, ou que tem um resultado no mundo das moedas, tá certo? E que aumenta o patrimônio das pessoas, tá certo? Então, de certa forma, nós somos estimulados a nos movimentar através do lucro. Nós fazemos um trabalho não porque se é bonzinho, certo? Mas porque aquilo ali vai dar um lucro para o cidadão, tá certo? Aquele senhor do evangelho ali no tempo de Yeshua, certo? Que emprestou dinheiros, ali era uma parábola, tudo bem, certo? Mas a coisa era assim, um cidadão é um proprietário que chama 3 servos e dá para cada um uma porção de moedas e manda esses caras fazerem negócios. O que é isso aí, tá certo? O cara, no fundo, o cara que cedeu as moedas, o dono das terras ali, sabe? Era um proprietário que estava interessado em ganhar, sabe? Em ter lucro.
Ele não era bonzinho ali querendo ajudar os servos, entendeu? Ele emprestou dinheiro, na verdade é isso. E o empréstimo de dinheiro traz um resultado, esse resultado é o lucro. Então hoje lá em São Paulo estão finalizando ali, sabe, o processo de privatização da Fadesp. Então veja que, segundo eu pude coletar agora de manhã no 247, as ações que são ali, sabe, os títulos ali, sabe, a entidade, a Sabesp, a pessoa jurídica, ela tem um valor, tá certo? E esse valor é traduzido em títulos, como se fosse assim uma moeda, tá certo? E essas moedas são adquiridas e são trocadas, enfim. E no final mesmo essas moedas vão reter lucro. Quem compra hoje a ação da Sabesp está adquirindo propriedade sobre essa entidade, sobre essa pessoa jurídica, sobre essa instituição jurídica, tá certo? E os títulos que a pessoa adquire comprando com dinheiro, ele guarda, porta, chamado título ao portador, qualquer coisa assim, entendeu? Aí no final, quando ele quiser passar adiante, sabe, ele já vai ali colocando ali as vantagens. Por exemplo, as ações foram vendidas a 67 reais cada unidade de ação, certo? E na segunda, ali, sabe, com 15% a menos do valor real. Tá certo? Foi como se conseguiu colocar sabe, as ações no mercado, tá certo? As ações no mercado foram vendidas, os títulos foram vendidos com 15% a menos do valor real, tá certo? Então quem comprou já está com 15% de vantagem de lucro, tá certo? E o cara comprou porque o lucro motivou sabe, a adquirir isso e porque havia esses 15%. Como disse o Atucha, certo? Na segunda-feira, se o cara já quiser passar adiante as ações que ele comprou hoje, ele já pode passar adiante, no mínimo, ganhando aí 15% de ágio, né? Que é essa diferença aí entre o valor real e o valor comprado, tá certo? Então é isso, sabe, isso aí me incomoda, isso aí, sabe, isso é um nível de abstração, e é dessa forma o caboclo, ao invés, sabe, de dar duro, sabe, de sair, sabe, de elaborar uma petição como eu faço, certo? Eu estou olhando aqui meu zap, tem uma cliente aí já me cobrando providências que eu deveria ter adotado faz uns 2 dias atrás, sabe, mas está tudo sob controle, eu já olhei, já vi. Mas ela está me cobrando aí resultado, eu tenho que fazer uma petição. Então, por que eu vou fazer petição, sabe? Se eu posso comprar a ação da Sabesp, sabe? E já na segunda-feira passar adiante, hoje é sexta, sabe? Já ganhando 15% do valor, tipo assim, de 67 reais, certo? Eu falava da pessoa, a pessoa está acabando de me ligar, tá aqui, essa pessoa aqui que está me ligando aqui, tá certo? E eu vou já dar um retorno para ela. Mas assim é que eu estou dizendo, nós somos hoje o mundo, sabe, aí lembrando Pavlov, o que é que move, o que é que estimula o comportamento, o que faz as pessoas se movimentarem? É o lucro, Brito, lucro, né? Essa coisa do mundo da economia, do mundo financeiro, tá certo? Então, e o lucro financeiro, tudo aí são visagens, são coisas abstratas, sabe, do mundo da abstrata, mas que tem valor, que repercutem na materialidade, tá certo? E o Hegel, sabe, eu fiquei aqui um pouco perturbado com essa chamada do telefone, tá certo? O Hegel, ele percebeu isso, o Kant estava preocupado com a religião, com Deus, ele estava preocupado com outras coisas, tá certo? Ele estava preocupado com a história, sabe? Ele estava preocupado com o mundo dialético, certo? Com a luta de classes. Eu não sei se o Hegel vai falar de luta de classes ou se essa questão da luta de classes é uma coisa típica do Marx, mas o fato é que para Hegel pensar aí, sabe, em movimento dialético, sabe, e a história se movimentar dessa maneira, é porque aí são os seres humanos, os sujeitos aí, sabe, os sujeitos da história que vão movimentando com os seus estímulos, com lucro ou não, sabe, que vão fazendo a história movimentar, tá certo? Então é isso, tá certo? Eu fiquei perturbado quando eu estou aí apenas com 18 minutos de vídeo, tá certo? Mas eu vou falar um pouco mais aí sobre essa questão das visagens de Hegel e vou parando por aqui, tá certo? Eu falo essas coisas, bicho, sabe por quê? Porque a gente às vezes não entende como é que o mundo funciona, sabe? A cabeça do ser humano, como é que ele funciona? Por que nós somos bombardeados hoje? Por que o mundo evangélico está fazendo um ataque, o evangélico neopentecostal está fazendo um ataque ao Estado brasileiro? Esses caras estão querendo hoje entrar no Congresso, querem fazer bancada da Bíblia, fazer bancada dos católicos, fazer bancada não sei o que, entendeu?
Por que eles fazem isso? Os caras querem operar dentro das instituições nacionais, usando aí os graus de abstração, sabe? Que as suas visagens, tá certo? As suas aparições, os seus fenômenos, sabe? As suas cabeças abstratas. Eles querem interferir, eles descobriram isso e estão partindo para cima. E eu quero então, sabe, destacar isso e dizer que isso não é coisa nova, não é coisa do momento, isso é coisa velha, tá certo? Que é para a gente poder entender. Então eu falei aqui da privatização da Sabesp, né, que é uma companhia de água e esgoto lá de São Paulo, da cidade de São Paulo, tá certo? Eu não sei por que razão, sabe, teria que ver isso aí, o Tarcísio de Freitas, que é o governador, está tão interessado. Mas aqui fala de uma instituição chamada BlackRock. Essa instituição BlackRock é uma instituição que opera com capital financeiro, com fundos de investimento e que fica atiçando no mundo. É uma instituição que eu acho que deve ter sede em Nova York, vai ver, sabe? Mas ela está no mundo aí e hoje é barbada, sabe? Você, sabe, se conectar com o mundo. A propósito, houve aí, sabe, nós temos notícia aí de que o mundo da cibernética sofreu um ataque aí de hackers ou qualquer coisa assim, certo? Mas é isso aí, o mundo que a gente vive hoje, certo? Há uma guerra cibernética em ação. E essa BlackRock, ela opera nos mercados aí, sabe? Trabalhando para quem tem dinheiro, certo? Fazendo contratos aí, sabe? De atuação para quem tem dinheiro. Esses caras não operam com os músculos físicos, mas com os músculos neurais, tá certo? A gente pode dizer assim, sabe? Criando aí visagens, criando aí fantasmagorias, certo? E operando no mercado financeiro e trazendo aí, sabe, resultados através do lucro. Quem tem dinheiro faz um contrato com a BlackRock, que ela compra ações da Petrobras para ti, sabe, e te faz um acionista, digo da Petrobras não, da Sabesp, e te faz acionista da Sabesp privatizada, sabe? E no final do mês tu já começas a ganhar dinheiro e no final do ano também, tá certo? Então essa BlackRock, ela opera também no mundo aí das fantasmagorias, tá certo? No mundo de regra, entendeu? E é isso aí, tem outras notícias aí, sabe? Tem a questão do Trump, o Trump ontem, certo? Participou, o candidato à presidência dos Estados Unidos, certo? O Trump, né? Inventou aquela história do tiro na orelha, certo? Porra, isso aí me lembra aí o Bozo, certo? Com a facada, entendeu? Mas lembra também o Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, sabe? Que movimentou no período eleitoral um assassinato, sabe? A morte de um brasileiro ao redor de um lugar onde ele estava ali, sabe? Fazendo uma reunião, sabe? E se disse atingido assim, por esse ataque, se disse atacado por pela pessoa que foi baleada e morta, entendeu? Esse baleamento não mereceu uma investigação terminal, ninguém sabe aí, sabe o que aconteceu com quem atirou, só se sabe que o morto morreu, certo? É isso aí. E esse Tarcísio aí, junto com o Trupe e Bozo, sabe, se beneficiaram de tipo de eventos assim, com essa natureza de crime, de assassinato, entendeu? E aí, sabe, cara, são aí, essas coisas vão ganhando abstrações, vão ganhando o imaginário popular, vão ganhando o imaginário do eleitor. Eu ficava ontem vendo ali o local do evento onde o Trump foi, certo? Lembra que eu falo Trump porque eu estou lembrando aqui que ele é descendente de alemão, de austríaco, qualquer coisa assim. E lá nesse mundo aí, sabe, o U tem som de U, certo? Tem som de A, certo? Ali o A lá nos Estados Unidos, Trump, certo? Mas aqui no mundo lá dos saxões ali, na Alemanha, na Áustria, qualquer coisa assim, sabe? O U é Trump, certo? Então, no mundo de Trump, vale ali, sabe, as aparições do mundo de Hegel, aquelas coisas abstratas, aquelas coisas do imaginário, sabe, aquelas coisas do mundo da superstição, às vezes até, e que vai nos convencendo a todos e nos envolvendo a todos, tá certo? E assim, o Trump estava lá com a orelha dele cortada, diz que por um tiro, sabe, eu não acredito, sabe, sinceramente eu não acredito. E o cara dizendo ali, sabe, que o que aconteceu com ele foi um milagre do Deus poderoso, do The Mighty God, certo? Mighty Fumaca, certo? E o cara ali aparecendo como se fosse um Messias, tá certo? Um Messias mais ou menos, certo? Que o Messias ali, Yeshua, foi um Messias assim, sabe, mas não era assim, sabe, tão exagerado. Mas o fato é, sabe, aí eu anotei aqui também, sabe, que o Bush Júnior, certo, tinha o Bush pai e o Bush filho, certo, os dois foram presidentes dos Estados Unidos, certo, o George Walker Bush, no caso aqui eu sou obrigado a ler Bush, sabe, o U tem som de Bush,
Então o Bush Júnior diz que falava com Deus, certo? Quando ele ia tomar decisões, ele se afastava, diz que, né, se afastava, se compenetrava, fazendo mais ou menos o que está acontecendo com o Biden hoje. Diz que o Biden pegou Covid, ele está numa pressão desgraçada. O pessoal diz que ele está em retiro, certo? Em retiro, entre aspas, espiritual, certo? E está tentando, eu acho que, falar com Deus para ver se Deus aí, sabe, ilumina ele e o obriga a tomar a decisão de desistir da candidatura à presidência da República. Certo? E por fim, eu vou falando por aqui com a notícia de que a CIA, a CIA que é ali, sabe, o órgão estadunidense, sabe, que toma conta da inteligência, de fazer aí, sabe, acompanhamento daquilo que o Sun Tzu recomendava. É preciso conhecer o inimigo, bicho, sabe? Eu tô aqui nervoso, mexendo nessa caneta aí, sabe, Mas assim, o Sun Tzu dizia que era preciso ficar de olho no inimigo, certo? Gostar do amigo, mas ficar mais perto do inimigo ainda, tá certo? Porque do inimigo é que vem os ataques, tá certo? E a CIA, aí, sabe, a CIA, CIA, né, é esse órgão, sabe, da inteligência, tem a sede lá na cidade de Langley. Acho que Langley é uma cidade, certo? Na Virgínia, no estado da Virgínia, onde está lá a sede da, da Central de Inteligência dos Estados Unidos, certo? E essa entidade aí, ela tem vários braços, ali, quem sabe, ali uma hidra, certo? Tem várias cabeças, ou subcabeças, não sei. E ela está espalhada no mundo inteiro e produz, o tempo dela todo é produzindo documentos, produzindo relatórios, sabe? Para orientar ali os governantes, mas não tanto os governantes, bicho, porque o governante nos Estados Unidos, sabe, ali sabe, quem manda mesmo é o pessoal do mundo, da economia, certo? É o pessoal do mundo financeiro, sabe, que estão ali no underground, sabe, ali o pessoal fala do deep state, entendeu? Mas é esse pessoal que governa os Estados Unidos, certo? Ali não é ali, sabe, se não é uma monarquia, também não é uma república, não, talvez não seja uma república, certo? Talvez seja mais ali uma aristocracia. O pessoal fala de uma plutocracia, pode ser, entendeu? E é isso que os Estados Unidos é, certo? Porque o que está em interesse não é os interesses hoje do Biden, bicho, sabe? Não é, bicho. O que está em jogo hoje é o interesse dos capitalistas, sabe? Ali, dos sionistas, sabe? E outras figuras aí, sabe? Que têm interesses financeiros aí, sabe? Que querem amealhar, sabe? Se apropriar dos excedentes da produção. Eu vou ficando por aqui, quando são aí, sabe? 27 minutos, acho que tá bom, eu preciso atender um telefonema. Mas eu vou lembrar que ontem, bicho, eu saí, sabe? Ontem eu saí e fui fazer ali, sabe, cuidar de um assédio sexual, entendeu? Tenho aí uma pessoa, sabe, que poderia estar padecendo de um assédio sexual, foi o que me informaram hoje. Foi ontem, certo? Na quarta-feira eu saí para cuidar de saúde e uma pessoa com quem eu encontrei ali na ocasião me falou que uma outra pessoa estava padecendo de assédio sexual, e essa pessoa é uma pessoa que eu amo, e fui atrás, sabe, verificar, e ontem eu estive lá verificando isso aí, sabe, mas me parece que a coisa já está controlada. Mas em seguida eu fui cuidar de um... Ali sim, é porque eu economizo, sabe? Nós temos a rede do SUS aqui no Brasil, certo? Como tem na Inglaterra, como tem, eu acho que na França, na Itália deve ter também, certo? Mas não tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem SUS, entre aspas, entendeu? O cara lá, ele está fumado. E agora aqui, sabe, a gente, para usar o sistema, é um sistema precário, é um sistema, assim, sabe, feito por pessoas, certo? Por seres humanos aí, sabe? Aí, sabe? com uma rede neural aí, sabe, comprometida, desgastada, as pessoas fumadas, sabe, pessoas aí também desvalidas da sorte, entendeu? E essas pessoas exercem sobre nós o que o Foucault chamava de micropoder, sabe? E ontem eu passei, sabe, um vexame desgraçado. Antes, 2 horas antes, eu estava conversando com uma pessoa, sabe, e ela falava dos abusos, assim, sabe, do controle que a gente precisa ter, do cuidado que a gente precisa ter com a sanidade mental da gente, sabe, não esquentar muito a cabeça, controlar os impulsos, aquela coisa toda, sabe. Aí eu fui com essas ideias na cabeça lá para o centro de saúde, para a unidade básica de saúde, entendeu? E lá fui esculachado, quero dizer para vocês, fui esculachado, sabe, e eu fiquei assim olhando, entendeu? E achei graça com o canto da boca, sabe? E no final terminei sendo consultado pelo médico que eu queria, era um clínico geral, para me encaminhar a um urologista. A batalha seguinte agora vai ser, sabe, conseguir a consulta com o urologista, mas tudo bem.
eu vou continuar tentando, tá certo? Mas assim, sabe, são coisas dos seres humanos, coisa do mundo do lucros, coisa das visagens de Hegel, tá certo? As visagens de Hegel são fogo, tá certo? E a questão é, no mundo do conhecimento, o mundo do conhecimento opera com visagens, tá certo? Com visagens aqui, entendido segundo Hegel, sabe? As visagens são os graus de abstrações diversas que a gente vai tendo aí, sabe? Com as interlocuções, tá bom? Bom dia a todos nesta sexta-feira. Eu fico assim, sabe, meio quebrado quando chega a sexta-feira, porque amanhã não vai ter noticiário no 247 e eu perco um pouco com a minha rotina. Bom dia a todos, meu nome é Ernest, quem fala muito dá bom dia cavalo, falei.